dizendo, eu escrevo uma newsletter e eu estou dizendo, quer dizer, a Marinha Brasileira contratou a Starlink deste grande canalha internacional, que é o Elon Musk, na minha opinião. O que não quer dizer, eu conheço a opinião do Sérgio, que ele não seja um extraordinário empreendedor. São duas coisas distintas. Dá para separar as duas coisas. Dá para separar perfeitamente. As motivações dele foram reveladas agora, de forma cínica, criminosa, ele comprando voto por Trump. Mas eu vou dizer que o cara não tem um papel fundamental para cumprir nesse estágio de evolução tecnológica e tal, de um foguete que dá ré. Então, isso eu admiro. Dá ré virado do avesso. Até para o pessoal entender, né? Então é o seguinte, né? Para quem não sabe, o Brasil não tem sistema de GPS. O sistema de GPS brasileiro é ligado ao satélite, né? Ao DoD, que é o Departamento de Defesa americano. O dia todo que os Estados celular Unidos, que cada um de nós porta, paga royalties para as Forças Armadas Americanas. Se os Estados Unidos falar, não queremos mais que o Brasil GPS, acabou, nós estamos perdidos sem GPS. Sem GPS faz sentido um país com 210 sem milhões GPS de habitantes? Para 85% da exploração de petróleo, 80% da mineração do país para. Sem agricultura GPS. De precisão para. A agricultura para imediatamente. São setores muito pouco importantes para a economia brasileira. Eu compreendo o estágio pragmático e estou de acordo. Acho que a gente tem que botar a coisa para andar, seja como for, mas nós temos que ter um universo estratégico que é recuperar a visão de um país que tem compromisso com alguma maturidade tecnológica, porque você não vai ser mais capaz de produzir da agulha ao avião passando pelo computador, como certa feita imaginamos. Mas algumas tecnologias sensíveis, eu já propus, por exemplo, que nossa relação com os BRICS seja qualificada por isso. Em vez de ser um clube de conversa mole, como infelizmente ser ali o seguinte, um regime de preferências comerciais industriais para o país retomar a indústria nacional brasileira, transferências tecnológicas sensíveis, conversei lá com o Alto Comissariado do Partido Comunista Chinês, o chinês comunista, da boca para fora, deu um salto da cadeira dessa altura. E o mercado disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Né? Enfim, e terceiro, um financiamento rebelde a Bretton Woods. Se não for isso, a gente não tem saída. Olha só. Agora, repare, nós já fizemos um estatal binacional com a Ucrânia. Porque a Ucrânia tinha também tecnologia de foguete. Isso aí faltou a gente falar que, nesse meio tempo todo, teve um dos programas mais corruptos da história do planeta. Corrupto, exatamente. Chamados Alcântara Ciclone. Que época que foi isso? O Brasil foi lá, não, foi depois aí. Foi Lula. Foi Lula. Uhum. O Alcântara Ciclone, a ideia do Brasil foi o seguinte, vai lá na Ucrânia, compra os foguetes, e aí a gente modifica aqui para lançar. Tanto que é na frente de Alcântara. Isso. E só agora que foi dissolvido total agora, né? Mas foram anos e anos e anos de gente ganhando dinheiro. Isso é que ninguém sabe. Então, onde foi? Que vira ali era um ralo de dinheiro mesmo, porque ninguém sabia para onde que ia. Agora, isso aí é uma coisa... Porque eu estava falando de foguete, né? Sim. Agora vamos falar da parte satélite. Aí o Ciro tem toda a razão. Nós não temos 3 coisas hoje que são fundamentais e que o Brasil precisa pela característica dele. Uma é GPS. Outra coisa, Amazônia. Não sei se quem sabe aqui, mas o Brasil não tem um satélite capaz de fotografar a Amazônia. O que a gente faz? Todos os dias ou todo mês a gente gasta milhões comprando imagem de uma empresa americana chamada Planet. Porque todo dia tem uma frota desses satélites, todo dia, 10h30 da manhã, uma frota de satélites da Planet passa em cima da Amazônia e faz imagens com 30 centímetros. São satélites do tamanho de uma caixa de sapato, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu já vi esses satélites. Eles têm sucedâneo na França também. É do tamanho de uma caixinha assim. E ele passa todo dia, e o que o Brasil faz? Em vez de desenvolver o satélite dele, nós vamos lá e compramos a imagem dos caras. Outra coisa, nós não temos nenhum satélite meteorológico nosso. Sendo que a nossa meteorologia, o nosso sistema climático, ele é muito único. A gente tem a Amazônia, a gente tem os rios voadores, que a gente chama. Ou pelo menos tínhamos, a gente tem esse problema todo. E não só da Amazônia, nós temos os biomas brasileiros, eles são muito específicos, entendeu? Então você não pode comprar uma imagem, que é uma imagem geral, para você estudar um Pantanal, que é um negócio totalmente diferente, entendeu? Então você tem que desenvolver um sensor para aquilo lá. Eu acabei de voltar de um congresso lá na Itália, o IAC, que é o Congresso Internacional de Astronáutica. A Índia ganhou todos os prêmios do congresso, todos. Eles levaram todos os prêmios. Ciro. A Índia que 20 anos atrás copiou a Índia que todo... copiou até a vírgula do nosso programa espacial, acabou de ganhar todos os prêmios no congresso. Mas o que é aí que entra a minha coisa? O que a Índia fez?
A Índia tinha 2 problemas seríssimos. Aliás, tem até hoje. Fome é ainda um problema gigante da Índia e ela tinha um problema de sede. O país ia morrer de sede. Era isso que ia acontecer na Índia. Porque boa parte dos mananciais ali mais rasos estavam tudo contaminados. Como que eles resolveram? Com satélite. Eles lançaram o satélite identificou aonde você tinha regiões com água potável boa, o pessoal foi lá e furou exatamente. Satélites próprios. Próprios, da Índia mesmo, da Índia. Isso é tão sensacional na Índia que hoje exploração espacial é obrigatório no ensino fundamental. Eu fui na palestra do indiano, ele mostrou as criancinhas construindo foguete, entendeu? Lá, a Índia pousou em 2023 no Polo Sul da Lua, tinha 8,5 milhões de pessoas assistindo no YouTube. É a maior live da história do YouTube. É o pouso da Índia no Polo Sul. É quase igual a nossa, que tem mais de 6 mil pessoas aí, ao vivo agora. Aqui tá aí, ó. Muito obrigada a todos. Senta o dedo no like aí, porque o like é muito importante. Viu? Senta o dedo no like. Senta o dedo no like. É isso. E o indiano comemorando na rua como se fosse final de Copa do Mundo. Entendeu? Agora, se você fala aqui de lançar foguete, aí vai vir a coisa que eu ouço todo dia. Para que lançar foguetes? Tem milhões de pessoas morrendo de fome aqui no Brasil. O problema é que a gente não lança e continua tendo as milhões de pessoas morrendo de fome. Então, não é um negócio que não dá. Agora, como resolver isso? Aí é a classe política, Ciro. Porque... complicado isso aí, cara. Sabe o que é complicado? Claro. Não, eu vou te falar porque é complicado. É difícil. Pro bem ou pro mal, isso é que o brasileiro médio pensa que tem alternativa. Não tem. Ou a política faz, ou não faz. Ou a política faz bem feito, ou faz mal feito. Não tem um algoritmo, não tem um computador, não tem, sabe, não tem É isso porque aí. No final é eles O que vão desastre decidir. é a política. A caneta está na mão deles. E o problema é o seguinte: como que eles vão convencer? Porque o cara que vai votar em você, ele não quer estar querendo saber do satélite. Ele quer saber da rua dele estar bem asfaltada. Não é verdade. Ou da água. Aí Será já que é não? um pouco a minha Então, área. aí que eu queria É saber. verdade na dimensão em que você não tem um imaginário que é adestrado desde a criança que vai ter aula sobre a questão espacial. Aí sim. Falando, Aí beleza. Então é isso. Então, mas veja, quem faz isso também é a política. Com certeza. Então, se você mediocriza a discussão, você mediocriza a nação inteira. E aí a expectativa que é? Você tem agora no Brasil crescendo uma coisa dramaticamente grave, que é 20% do eleitorado que quer votar naquele que for ou parecer ser mais contra tudo que está aí, especialmente nas superficialidades estéticas. Percebe? Então, você tem que ir para o debate, na tradição política, ser cortês com o adversário. Se eu for lá mal educado e sentar a cadeira na cabeça do outro, não sei o que, então eu estou ganhando uma notoriedade que me dá audiência de 20%, 1 em cada 5. Não sabe que esses idiotas estão liquidando a nação. O Brasil faz a apologia da ignorância. O político mais ignorante é aquele que repete os truísmos, as baboquices, as superficialidades e tal. E isto arrebenta. Porque é o seguinte, aconteceria a Revolução Francesa em ambiente muito mais difícil e grave, não fora os pensadores, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc. Tudo bem, não precisamos chegar a tanto, mas imaginar o caminho é o ponto de partida para você movimentar as pessoas. Mas a prova do interesse está nas 6.500 pessoas que estão aqui agora. Então, existe interesse. Então, olha o tamanho do Sérgio. Vamos lá, eu tenho uma frase... Eu lhe entendo. A percepção do Sérgio é correta se for radiografado o momento. Do que vai sair um ambiente em que a economia está num piloto automático, que vai botar 900 bilhões de reais em juro para banco e 50 bilhões em tudo mais?